Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado esta semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Olá, queridos amigos do programa Uma Nova Dimensão. Como é bom poder estar com vocês novamente. Um bom dia na paz de Cristo Jesus. Pois é, um novo dia começa e as misericórdias do Senhor mais uma vez se renovam sobre as nossas vidas e com elas novas oportunidades que Deus nos dá. E a oportunidade que Deus dá a você de ouvi-lo nessa manhã não tem preço, sabia? Porque Ele lhe ama e não se esquece de você. E é por isso que nós estamos aqui. Somos apenas vasos de utilidade para que Deus nos encha e transborde o nosso amor, o amor de Deus através das nossas vidas para você. Você pode achar que circunstâncias difíceis estejam dizendo o contrário, dizendo que Deus se esqueceu de você, mas não é verdade. Ele cuida de você, mesmo quando você não dá conta disso. Mesmo que todos lhe abandonem, se esqueçam de você, tem um que não se esquece jamais e não vai te deixar sozinho. Esse alguém é Jesus. Então, vamos lá? Anime-se, você não está só, você é amado dele. E esse é o título da canção que você assiste agora com o duo Franco e Marcelo. Fique com a gente e Deus tem coisas lindas para você ainda hoje aqui. Gentilmente me atraiu, aos teus pés agora estou. Teu amor me tirou daquele frio, derreteu o gelo do meu coração. Quando em ti eu pude ver quem sou, quão amado sou. Me rendo a ti, a minha vida dou, tudo que eu sou é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus.
gentilmente me atraiu. Aos seus pés agora estou. Teu calor me tirou daquele frio, derreteu o gelo do meu coração. Quando em ti eu pude ver quem sou, tão amado sou. Me rendo a ti, a minha vida dou, tudo que eu sou é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo é teu. Tudo que tenho, tudo que eu sou, tudo é teu, Senhor Jesus, Jesus, é teu, Senhor Jesus, Jesus. O amor de Deus transforma. E a prova disso é a história que você vai conhecer agora de alguém que estava perdido, longe de Deus, sem poder para respirar o ar da graça do Senhor, mas o amor de Deus o alcançou. Por quê? Porque ele creu em Jesus. É o Vidas Transformadas que entra no ar agora para que você assista comigo. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Coisa boa é poder estar com você em mais uma manhã e podendo levar mais uma história de uma vida que foi transformada pelo poder que há no nosso Senhor Jesus. Ele transforma, restaura, faz coisas lindas, ele faz o impossível na vida daqueles que creem nele. E prova disso, nós trouxemos hoje aqui um dos nossos irmãos em Cristo que tem uma história linda que vai compartilhar com a gente e com certeza vai edificar sua vida, vai encher você de fé. E você vai ver mais uma vez que Deus é poderoso para fazer o impossível na tua vida, na vida das pessoas que te amam e que vale a pena perseverar, porque Deus realmente faz as coisas acontecer. Hoje comigo aqui está o irmão Kleber, ele é pastor da nossa igreja, né? Prazer. Deus abençoe. Amém, muito obrigada, paz. Viu, por estar com a gente Prazer, aqui é hoje. meu, alegria. Gente, o irmão Kleber, ele tem essa carinha assim, né, de bom moço, mas na verdade ele é, glória a Deus, Jesus transformou a vida dele, mas ele tem um passado aí que realmente o Senhor interviu, fez um milagre, fez um negócio Glória muito lindo na vida dele e realmente foi um passado bem tenebroso, mas todas as coisas acontecem para a glória de Deus, né? E hoje ele pode glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que Deus fez na vida dele, por tudo aquilo que ele passou, e é isso que a gente vai estar conversando no nosso espaço aqui no Vidas Transformadas. Pastor Kleber, bom, você estava, como a gente estava conversando aqui no começo, né, antes da nossa entrevista, e você, de fato, teve uma vida bem estranha, se envolveu com criminalidade, né, com vício, enfim, uma série de coisas. Verdade. Mas não era assim, né? Você parece que teve sempre um lar bem estruturado, tudo certinho. Sim, é verdade, pastora. Eu cresci numa família estruturada, uma família que me deu uma educação, me deu uma estrutura. Só que muitas das vezes nós temos a curiosidade de conhecer o outro lado, né? Eu com 16 anos, iniciou-se ali, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e descobri que tinha talento para isso. Então, com 16 anos, eu fui para o Paraná, uma cidade chamada Apucarana, e lá eu fiquei
perto de 1 ano naquele lugar jogando futebol. E dali eu fui para outros times, alguns conhecidos como Bragantino, Marília, Portuguesa Santista, Santos, né? Então eu tive essa juventude e adolescência nesse lado futebolístico. Até os 18 anos você estava envolvido com Até os futebol. 18 anos eu estava envolvidíssimo, né? De manhã, à tarde e à noite era futebol, respirava, comia, dormia futebol. Uhum. E estava indo bem. Ou seja, tinha um futuro aí Tinha um futuro promissor, bacana, né? Uhum. mas houve um intervalo aí na qual eu conheci uma garota e comecei a namorar, aquela coisa de jovem, e onde o futebol acabou ficando Segundo plano. em segundo plano. Em segundo plano, então comecei a desvirtuar um pouco, sair daquilo que era o meu foco, que tinha tudo para dar certo. E estava indo bem, disputei Taça São Paulo de Futebol Júnior, jogos regionais, tudo que envolve futebol até o profissionalismo, eu estava em todos. Certo. Faltava só o passo de profissionalizar. Uhum. Inclusive minha carteira já estava na mão do antigo jogador Xaxá, que era o técnico do Santos, para que isso concluísse. Certo. Só que eu comecei a namorar e me envolvi, noivei, e veio um intervalo também na minha vida que foi o acidente. Eu tive um acidente motociclístico no Guarujá, onde eu estava numa via e uma carroça atravessou passando de moto no dia do meu aniversário. Nossa. Dia 1º de abril de 1998. Né? Então ali, uma carroça só com um cavalo atravessou a pista. Já pensou? Tava chuvoso o dia, muitos relâmpagos, muitos trovões, eu estava de moto e ela atravessou, não deu para desviar e houve um impacto. Com esse impacto houve um dilaceramento todo no meu joelho e toda a perna direita na altura do joelho para baixo. E ali, muito sangue no momento, e eu não senti nada. Quando eu fui levantar, que eu vi, A perna destruída. a perna estava totalmente dilacerada. E você pensou o que na hora, pastor? Porque você dependia dela para o seu sonho, né? No momento, o primeiro pensamento foi esse. E eu pensava que era um sonho. Falei, não, é um pesadelo, aliás. Um sonho é um pesadelo. Só que eu via os carros que passavam, ônibus que passavam, olhavam e viravam. Eu falei, meu, isso é realidade. E então eu só pedia socorro. E passou uma ambulância na hora, foi Deus que colocou ali aquela ambulância da Unimed até na época e me levou. Só que a enfermeira estava chocada com aquela situação, com aquela visão que ela teve. E até ela estava meio assim de pegar, né, para me pôr na maca. E ela indo a caminho, eu nunca me esqueço, ela disse para o motorista, não precisa nem acelerar, porque esse aí já era. Esse aí não vai resistir. Estava eu deitado numa poça de sangue, já tinha perdido muito sangue. E o motorista foi. E eu pensava, acabou, né? Nossa, triste, assim vai acabar a minha história. E ali eu clamei a Deus e eu falei, Senhor, não estou entendendo, eu estou bem, eu não estou sentindo dor nenhuma. E nesse tempo você não conhecia o evangelho, nada, não, né? Você tinha era uma boa família. Eu tinha uma boa família, tinha uma boa educação, mas a área religiosa, a área espiritual, nada. Não entendi. Então, mas naquela hora, o clamor a Deus naquele foi o que momento, te restou. Verdade. E ali eu chegando no hospital, eu fui direto para UTI, né, emergência, e eu sei que eu fiquei 3 dias, resumindo, 3 dias na UTI, e o médico disse para minha mãe que se passasse aquele 3º dia, eu não resistiria, porque houve falência múltipla dos órgãos. Meus órgãos tinham parado devido à falta de sangue. E, por coincidência, no 3º dia, o Senhor me acordou, me ressuscitou. Né? E ali foi lindo, foi maravilhoso, e nem o médico entendeu aquilo, porque ele tinha falado para minha mãe que ao 3º dia já não daria mais, mas para ele, depois ele disse que já não tinha mais jeito, na verdade. Ele falou 3 dias só para alimentar um pouco de esperança. Então ali
eu fui pro quarto e minha recuperação foi muito rápida. Foi surpreendente. Cicatrização, depois foi necessário pôr uma prótese no joelho que Dilacerado, né? dilacerado, cheio de metais. Então hoje eu uso alguns metais no joelho, então é uma coisa bem mecânica, meio cibernética, né? Sim. É onde até veio algumas brincadeiras. Então, dali eu parti para uma outra fase da minha vida. Porque como é que ficou a partir daí, né? Você Então, tinha sonhos, jogava futebol, sim, e agora sim, com esse pastora, joelho, com essa perna destruída? Ficou difícil porque esse lado do esporte já não dava mais. Puxa. Então, só que antes desse acidente eu já tinha, como eu disse, encontrado essa moça e tinha já deixado o futebol de lado e já estava trabalhando de marinheiro. Trabalhei de marinheiro uma época, foi quando aconteceu o acidente. Então o futebol já não estava tanto no foco, ou seja, não senti tanto para esse lado. Sentia porque gostava, era um hobby, mas não era mais algo profissional. Porém, eu arrumei um emprego na travessia marítima, né? Aí comecei a trabalhar ali depois de 3 meses do meu acidente. A princípio eu ia trabalhar com uma muleta para me apoiar, porque o joelho estava cicatrizando ainda, todo aquele pós-cirúrgico, doloroso para mim, traumático para minha mãe, para minha família. Casei-me, então me casei 1 ano depois desse acidente e o Senhor ali foi trabalhando, né, no meu coração, só que eu estava meio com um sentimento de rebeldia, diz assim. Você não se conformava com ou de essa frustração, pode-se dizer, né? Porque aquilo que eu tinha um sonho já não dava mais, então tinha virado uma vida normal, um trabalho, uma casa, e aqueles sonhos ficaram para trás. Eu não entendi ainda o projeto de Deus aí, até então não quis também saber, e comecei a ter más companhias, comecei a me envolver com os amigos que na verdade não eram amigos. E ali comecei a conhecer a bebida, você conhece as drogas, se envolve um pouco mais com pessoas que não tinham índole, que cresceram, e comecei a andar em favelas, em morros. Minha mãe começou a notar a diferença. O e teu casamento? O trato, continuei no casamento. Mas assim, com essa vida assim, meio com essa vida turbulenta, mudada, tendo uma vida dupla, na verdade. Eu era uma pessoa para minha esposa e família, e fora dali eu era uma outra pessoa totalmente avessa, totalmente ao contrário daquilo que eu mostrava para minha família e para o meu filho recém-nascido. E eles sabiam que você estava envolvido com drogas? Ninguém sabia. Foi algo que até quando veio à tona foi avassalador para a família, ninguém esperava. para a família minha e para a família da minha esposa na época. Só que então, como eu ia dizendo, comecei a ficar muito nesses lugares, né? Lugares obscuros, lugares de pessoas más. E eu estava tendo aquela fama pro lado mal, né? Então eu estava começando a evoluir nesse lado. E o inimigo foi trabalhando muito no meu intelecto, na minha personalidade, né? Quem me vê hoje assim, não só quem me conheceu sabe e percebe algumas coisas. Então foi quando eu fui parar dentro de uma penitenciária. Né? Você começou a se drogar e você também eu comecei a me envolver com criminalidade, tráfico e outros envolvimentos muito. Então foi onde me levou, acarretou a prisão. Fui e fiquei ali 5 anos e 3 meses da minha vida naquele lugar. No primeiro ano que eu estava ali, aliás, com 3 meses dentro daquele lugar, eu fiquei num lugar muito isolado devido à fama que eu tinha e que eu cheguei ali. Isso era bem perigoso mesmo? Você tem como contar alguma coisa assim que te marcou nesse tempo de criminalidade? Pastor, a gente estava meio que começando essa parte do PCC, né? Começou essa facção. Essa facção estava iniciando nessa época. Certo. E a gente estava com os cabeças, né, deles. Esse povo que iniciou isso, que veio do Rio de Janeiro, iniciou, a gente estava junto. Então, andando junto, e a fama seguiu junto, né? Então, fui, né, taxado por aquilo que eu fazia realmente. Um homem que não tinha escrúpulos, caráter e
nenhum pingo de amor no coração. E o que foi assim? Foi a revolta que transformou tudo isso em você? Pastor, Você sempre, né, eu como tive você uma boa disse, família. uma boa família, teve uma vida muito correta, e até os teus, 25 anos que seja. Sim, sim. E de repente... Foi isso, é o que todo mundo achou muito estranho, mas como pode isso, né? Foi uma forma, eu acredito que foi uma forma de se rebelar com a situação, com a circunstância que tinha acontecido comigo, com a tragédia do acidente. E em vez de eu agradecer a vida, eu me rebelei contra ela. Por que me deixou viver dessa forma? Por que me deixou viver assim, sem poder fazer o que eu mais gostava? Então agora eu vou fazer mal para alguém, fazer mal para os outros. Que coisa. E para mim primeiro, né? Na verdade, eu estava fazendo mal para mim. É lógico. Primeiramente para minha família. As pessoas que te amavam, sim. Não deixava nunca, que nem eu disse, ninguém saber desse meu lado. Então eu tinha uma vida dupla. Só que chegou um ponto das coisas estarem tão avançadas que já não dava mais para ter essas duas vidas. E o seu emprego, você continuou? Continuei, mas como eu na vida disse, do crime. Sim, eu tinha, ninguém entendia, ninguém acreditava. Então eu conseguia fazer isso aí. Coisa maligna, né, pastora? Coisa que a gente hoje enxerga, mas outrora eu não enxergava nada desse lado. Então eu fui preso e fiquei 5 anos. Só que, como eu dizia, no primeiro ano eu fiquei numa chamada solitária dentro daquele lugar. Não podia nem estar perto dos outros porque poderia influenciar eles para fazer algo ruim dentro. Então, só ver que nem dentro aceitavam a própria diretoria do lugar. É difícil de imaginar, viu? Foi difícil. E ali eu tinha uma Bíblia, e lá não tinha nem luz no lugar que eu estava. Tinha um fecho de luz, que era uma entrada de luz. No lugar ali eu fiquei 30 dias, pastora. Logo que você chegou, foi a minha recepção foi essa. 30 dias ali, eu tinha uma Bíblia que minha irmã levou quando eu tinha sido preso. Ela não conseguia entregar a Bíblia para mim. E a tua família, como ficou quando descobriu isso? A minha família falou que estava tendo engano, que não era eu, que estava alguma coisa errada. E ninguém acreditou. Alguma coisa está errada, não é ele. Estão cometendo uma injustiça. Né? Ninguém acreditava, só eu. Eu sabia. E ali naquele faixinho de luz que entrava daquela cela, eu colocava a Bíblia para ler. Nossa. E ali tem um versículo que eu trago até hoje, quando eu trago o testemunho nas igrejas, que era o Salmo 118, versículo 17 e 18. E eu não entendia por que aquele salmo me chamava muita atenção. E o Senhor castigou-me severamente, mas não me entregou à morte. Não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Que lindo. E esses 2 versículos ficaram marcados, eu não entendia por quê, eu não tinha nem aceitado Jesus. Você nunca tinha sido evangelizado antes? Nunca ninguém falou pra você do amor quando de vinha Deus? Algum tipo de abordagem desse tipo, eu ignorava, às vezes até maltratava, assim, não com agressão, mas com palavras, não. Então, o Senhor me levou porque Ele tinha um plano na minha vida. Com certeza, e precisou ficar lá quietinho com Ele. Né? E ali eu conheci a palavra de Deus sozinho, 30 dias eu lia, eu não sei como, mas eu li intensamente a Bíblia, eu não sei quanto tempo, eu sei que eu não desgrudava daquela Bíblia, eu não desgrudava, o alimento era colocado. Então ali era 2 vezes por dia, me alimentava, e alimentar e voltar para a Bíblia. E ali dentro eu conheci Jesus. Eu precisava encontrar alguém para saber como que eu tinha que fazer agora, porque eu tinha mudado. Eu pedi uma audiência, uma consulta, né, audiência com a diretoria daquela penitenciária. Na época a diretora chamava-se Eliane, diretora daquele presídio, e ela não queria nem me ver pintado de ouro. É mesmo? Pela ficha, né? Certo. Só que eu mandei, tanto é que quando eles abriram aquele lugar, eu falei para eles, eu preciso falar com ela, porque eu tenho algo diferente para falar para ela. E tipo, ninguém falou de Jesus para você? Não. Você leu a Só Bíblia minha irmã, e foi tocada mesmo? Minha irmã, ela no caso, era evangélica conhecia, já. Sim. Minha irmã já era evangélica, com 11 anos de idade ela foi para o Senhor. Que lindo. Certo. E foi a porta de entrada para a minha salvação da minha família. Amém. E aí ela me deu uma audiência. E eu fiquei ali com ela e tinha 7 homens
junto, parecia que eu era um monstro. E até então eu não entendia aquilo. Eu comecei a entender, eu falei, nossa, que imagem que eu tenho. Você não tinha noção de Eu quem não você tinha era, noção do de perigo que você era. Isso, irmã, essa é a realidade. Eu não tinha noção do monstro que eu tinha mostrado ser, que na verdade eu não era. Mas eu estava mostrando ser isso, né? Então eu comecei a entender, eu fiquei impactado, eu falei, pra que tudo isso, doutora? Ela falou assim, ela pegou uma ficha, ela falou, você já leu a sua ficha? Já viu quem você é? Foi uma coisa impactante. Aí eu falei para ela, me dá uma oportunidade, que eu vou mostrar para a senhora o que Deus faz na vida de um homem. Aleluia. Então ali ela me deu essa oportunidade e me deixou ficar no convívio com as outras pessoas. Depois de quanto tempo? 30 dias eu fiquei ali. Sim. E ali eu fui pro convívio e fui recepcionado de forma como se, chegou ele aqui, né? Porque as notícias correm demais. Rápido. Fulano de tal tá lá, fulano de tal tá aqui, agora ele tá vindo. Só que quando eles me viram, eles viram uma outra coisa, algo diferente. Pô, cadê aquele Kleber? Cadê o Klebinho? Ou seja, eles esperavam... Eles esperavam um cara que ia o bandido. revolucionar ali, eu ia entrar com eles, Sim. correr junto, que nem diz, né? E eu falei pra eles naquele lugar, eu falei, amigos, Sem chance. eu tô fora, eu quero pagar o que eu devo, eu quero sair desse lugar. Eu tenho muita coisa pra fazer lá fora. Não, você tá louco, tá ficando isso. Ou seja, tinha voltado a esperança, né? Tinha voltado e tinha, que nem eu disse pra senhora, tinha algo diferente em mim, que eu nunca tinha sentido antes. E ali tinha cultos dias de sábado, num galpão. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de prendedores, colocando mola naqueles prendedores de madeira. Ali eu ficava o dia inteiro. E eu tinha já concluído o ensino médio, né? E eles viram na minha ficha e no meu dia a dia que eu estava diferente, trabalhando certinho, e todo dia tinha alguém, eu percebia que tinha um funcionário lá que ia me observar para ver se era aquilo. Acho que ela tinha mandado a diretoria. E os bandidos te deixaram em paz? Não, ou teve também algum tipo de... constantemente. Não, mas assim, eles respeitavam, né? Eles respeitavam muito a mim. E eu tinha tomado uma decisão, mas não tinha falado que era para ser crente. Sim. Que tinha parado somente. Porque ser crente naquele lugar... Podia ser um problema para você. Não, era algo que, é como se tivesse sua masculinidade, se fosse um Você era um fraco. Entendeu? Fosse um cara que não aguentasse a pressão. E eu falava, não, vou aceitar Jesus lá fora. Quando eu sair daqui, aqui eu vou permanecer até onde eu puder. Então, indo aos cultos, frequentando os cultos, a diretoria me chamou para me dar uma oportunidade de trabalho lá dentro. E eles falaram, você não quer trabalhar na escola aqui? Eu falei, aceito. Você vai ficar dando aula de 1ª a 5ª série e de 5ª a 8ª, o pessoal fazer a provinha do EJA, né? Coisa boa, né? Eu falei, aceito. Ganhando um salário lá dentro. Olha. Eu falei, aceito. Quanto tempo você tinha de preso nesse tempo? Já estava um ano ali. Já tinha passado-se um ano. Na verdade, eu comecei a dar aula com 6 meses ali dentro já. Foi muito rápido. Fiquei 30 dias, saí. Esses 6 meses eles viram meu comportamento e me deram essa oportunidade. Estava precisando de um professor, só que tinha que ser professor interno. Entendi. Eles não aceitavam um professor que vinha de fora. Sim. Então tinha que ser alguém aqui respeitado ali que eles pudessem ouvir, né? Porque isso dava remissão de pena naquele lugar. Para você isso foi uma coisa para mim muito e para quem estava. Era Deus já abrindo as portas. Era Deus abrindo as portas. Porque geralmente quem cai lá dentro nem sequer alfabetizado é. Muitas das vezes para na 4ª série, 5ª série. E graças a Deus o Senhor foi tocando no coração das pessoas que ali administravam aquele lugar, me deram essa oportunidade. E ali eu comecei a dar aula e ganhar ali uma remuneração para aquilo e também a remissão da minha pena. E em paralelo eu frequentava os cultos dia de sábado. Para mim se tornou uma coisa que para mim era necessária, porque o que eu lia durante a semana na Bíblia, eu fazia um estudo individual sozinho. E eu separava tópicos, né,
Então, dentro dos 6 meses que eu estava ali, eu já tinha lido a Bíblia inteira. E vale a pena lembrar, né, só o pessoal que está ali em casa vendo a gente, que você, que eu acabei não falando, quem não assistiu na semana passada, que você não queria aceitar a Jesus nos cultos que eram feitos lá, justamente para as pessoas não acharem que você era um fraco, coisa do tipo. Você queria fazer isso quando saísse de lá, Porque, né? na verdade, quem aceita, assim, a visão de quem está lá dentro, quem aceita Jesus lá dentro, é porque está querendo fugir da realidade, querendo, que nem dizem, se esconder atrás da Bíblia. Muitos dizem isso. Não, você quer ficar aí porque tem alguma coisa errada que você fez, então está querendo se esconder. Então eu falava comigo mesmo, falando, não, saindo daqui, eu vou procurar uma igreja e vou servir a Deus. Então, até então, eu já estava conhecendo um pouquinho da Bíblia. E eu tinha muitas revistas de estudo, então eu tinha... Minha irmã me abastecia espiritualmente. Né? Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã Gisele. E as pessoas começaram a notar, né? Minha família começou a notar a diferença, as visitas, né? Então eles iam me visitar e notaram algo diferente. Eu falava para eles, não... realmente tem algo novo em mim, eu não sei o que é, porque eu ainda não tinha alguém com maturidade e experiência para conversar comigo, porque eu não confiava em ninguém. Então, para mim também, crente era aquela pessoa meio... Eu desconfiava também, porque o compromisso que eu tinha com Deus era eu e Deus. Então, eu sabia que o meu compromisso é com Deus. O homem, para mim, era algo que eu não confiava. Então, eu fiquei com desconfiança de todos, de tudo. Então, eu queria só relacionamento com Deus, mas... Essa não era a vontade de Deus, que Deus quer que seus irmãos se relacionem. É verdade. Então nós temos que estar relacionados com a igreja, congregar. E num culto ali, irmã, foi algo lindo. Eu aceitei Jesus porque Deus falou a minha vida todinha pela boca de um pregador. É mesmo? Até a oração que eu tinha feito dentro da cela, aquele pregador pregando, eu estava na última cadeira, aquele galpão lotado, mais de 200 pessoas ouvindo o culto. E o pregador disse, detalhe por detalhe, do que eu orei, do que eu falava com Deus, e falando que era a minha última oportunidade, não diretamente para mim, mas para a igreja, mas eu sabia que era comigo. Sim. E houve um apelo, e eu não fui. Aí ele foi encerrar o culto. Ele falou, não, irmão, não vou encerrar o culto, eu tenho que falar. Tem alguém aqui, Deus está me incomodando e precisa aceitar Jesus hoje. Olha aí. E eu tinha falado no meu íntimo, se ele insistir mais uma vez, eu vou. É porque é para ser. É porque é Deus. E esse homem insistiu a última vez. E ali eu levantei lá da última cadeira, e era aquele jeito, todo mundo olhando, eu fui. E dobrei o joelho lá no púlpito, lá na frente. E ali eu aceitei Jesus. Mas de forma totalmente quebrantado. Eu não só eu não dobrei o joelho, eu deitei no chão. Nossa. E ali eu fiquei. E ali eu aceitei Jesus. Eu não queria que fosse ali. Mas Deus não é a minha vontade, pastora. É a vontade de Deus. É verdade. E foi quando veio as provas. E então aquela prova, eu pensava que era uma prova. Vieram as mais contundentes, que mais machucaram. Porque ali foi quando... Minha esposa me abandonou, aqui eu estava casado. Estranho, né? Então, não foi visitar mais, algo diferente. Falei, nossa, mas agora que eu tô com Cristo, que eu estou uma pessoa... E foi assim, do nada. E eles não aceitavam, que coisa assim de crente. A única pessoa que era crente da minha família era minha irmã. E assim, seguia ali um caminho também com lutas, porque nossa família não tinha isso de evangélico, era uma família estruturada, mas com base na educação, no respeito e no estudo. Isso que eles acreditavam, na força do trabalho. As coisas espirituais eram para os fracos, né? Essa era a base da minha família. Então, por isso que eu vejo que minha irmã passou muitas lutas, né? No começo também, sozinha. Da fé dela. Da fé dela. Então ali minha esposa abandonou, eu não via mais meu filho. Pequeno, tinha na época 2 anos de idade. E aquilo eu falei, nossa Jesus, agora que eu vim para o Senhor, o que está acontecendo? Eu pensei que tudo ia ficar... As coisas vão melhorar. Foi avesso. Então fica aí, né, essa lição, que às vezes quanto mais a gente se aproxima de Deus,
Mas as provas vêm também, mas porque vitórias maiores virão. Sim, sim. Porque o com inimigo vai certeza. tentar de uma forma como ele nunca tentou Te antes. desanimar, né? Pra se separar. Me chamaram dentro lá de uma cela onde era a cúpula daquele lugar. Assim que eu saí do culto, já falaram, ó, fulano de tal aceitou Jesus. Tá chapando, ele ficou louco, porque falavam que crente era louco lá dentro. Aí me chamaram, o que tá acontecendo? Você tá louco? Você tá indo pra igreja? Você tá devendo alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente precisa saber aí? Eu falei, não, a única coisa que tem é que eu aceitei Jesus, eu não tenho vínculo nenhum com vocês, não devo nada pra vocês. Tem certeza? Eu falei, tenho. A gente vai ficar de olho em você. Aí virou. Nossa. Aquilo que eram meus amigos viraram meus inimigos. Inimigos assim, de perseguir, de ficar de olho. Não, será que esse cara é crente mesmo? Será que esse cara tá de brincadeira? O que esse cara está aprontando? Entendi. As pessoas não acreditam na conversão verdadeira, pastora. Naquilo que o milagre de Deus pode fazer, a mão de Deus faz. E aí eu comecei a evangelizar, comecei a pregar aos altos ventos ali na quadra, dia de visita, sol a pino, e eu com a minha Bíblia e pregando a palavra. E quando iniciou o ministério Luz do Cárcere, e ali eu fui convidado junto com outros irmãos, nós abrimos uma igreja ali. Que lindo. Abrimos a igreja e ali começamos, ali simplesmente com 3 ou 4 irmãos. Ali de dentro, convertidos ali. Ali dentro. E ali pregando a palavra, muitas almas se converteram ao Senhor. Eu fiquei ali 3 anos naquele lugar. Deus permitiu que eu ficasse ali 3 anos na P2 de São Vicente. Sim. E ali eu fiquei 3 anos e ali, aquilo que era uma cela, com 3 ou 4 irmãos, estávamos em 40 irmãos dentro daquela cela. Glória a Deus. E foi necessário abrir mais 2 depois, com mais 40 em cada uma. Olha isso. Aleluia, foi para a glória do Senhor. E ali nós fizemos a obra de Deus. Foi quando eu conheci o irmão Ronaldo, que hoje é o nosso irmão em Cristo pastor aqui. Sim, sim. E está fazendo um trabalho lindo também. Ele chegou, já tinha se começado aquele trabalho. Ele entrou com a gente ali, fortaleceu a gente. E dali eu fui transferido para uma outra unidade. Que ali eles transferem conforme a sua ficha. Conforme a sua... Então não interessa o que você fez lá dentro. O que interessa é o juiz olha a sua ficha. E junto com outros, todos que eram envolvidos, mas Deus tinha um projeto. Sim. Eu e mais um irmão crente também, que também tinha uma vida bem suja para trás. Bem ruim. Então nós fomos para uma outra unidade em Bauru. Chegando lá em Bauru, só eu e ele de crente e um monte de gente perigosa junto. Nossa. Lá abrimos a igreja. Tinha começado com 6. Lá tinham 6 pavilhões. Um pavilhão somente tinha igreja. Depois colocamos uma igreja em cada pavilhão. Aquilo que era de 4 foi para 175 irmãos. Glória a Deus. Lá fundamos a igreja lá. E de lá, o Senhor me mandou para o semiaberto. Já ia para 4 anos. E lá eu conheci a igreja, a Assembleia de Deus, que era do Ministério Madureira. Sim. Os pastores me ajudaram, me deram todo o apoio. Eu dava escola dominical, ensino bíblico, dava todo aquele aparato da igreja aqui de fora. E eu tinha o apoio dos irmãos. Lá eu fui consagrado diácono, presbítero, evangelista. Que coisa linda. E depois fui transferido para no semiaberto ainda. Todo esse tempo no semiaberto. no fechado. Depois eu fui para o semiaberto. Sim. No semiaberto eu cheguei lá, já consagrada a evangelista. E lá, eu já cheguei lá também fazendo a obra. Né? Aí, aquele negócio, você já chega, aí sua ficha já tem um adendo diferente lá quando vai para outros lugares, ó. Sim. Pastor, isso foi como pastor, né? Lá aceitou Jesus, já veio para eles, é pastor. A evangelista, e chegando lá, eu tive o apoio dos irmãos da igreja, Assembleia também, que se comunicaram e falaram, ó, o irmão Kleber tá indo para aí, vai ajudar vocês aí. E lá me consagraram pastor, eu tava saindo, né? Eu já tinha liberdade de ir e voltar para a cidade, eu trabalhava fora, dando aula, todo esse tempo dando aula na FUNAP, Fundo de Amparo ao Preso, Fundação de Amparo ao Preso. Então minha ficha mudou, daquilo que era algo ruim, começou a ficar uma ficha mais levezinha, um pouco. Né? Então ali eu ia orar, a unidade para onde eu fui, o diretor era cristão, Deus me mandou para lá. Muito bom. Então chegando lá, ele me chamou na sala dele, nós oramos juntos e todos os dias aquilo virou uma rotina. Ele me chamava de manhã
à tarde e à noite para orar no gabinete dele, o diretor. E ali começamos a fazer um trabalho aliado e abrimos não só uma cela de crente, mas um pavilhão inteiro. Olha isso. Então ali nós já tínhamos quase mil cristãos ali. E toda saidinha, quem tinha época de saidinha, fazíamos aquele culto com mais de 4.000 pessoas. E ali nós orávamos, abençoávamos. Eu tinha a oportunidade de trazer uma palavra, uma reflexão e a oração. Junto com o diretor, algo que era novo no momento, porque até então diretoria com preso, isso não era bem visto, porque então você podia ser tido como um cagueta, que está lá dentro, mas está com os olhos do diretor. Sim. Mas não, graças a Deus, nós tínhamos ali um testemunho, né? No respeito de toda a população carcerária, que eu prezava muito. E passamos muitas coisas lá dentro. Muitas coisas lá dentro nós passamos. Rebeliões e tudo isso daí. E então eu falava com Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso sair daqui. Não tenho família, não tenho mais ninguém, só tenho a Ti. E a obra, o ministério, agora tem um chamado. E a sede e a vontade de trabalhar. E na última saidinha ele falou, o diretor chamou ali no microfone, todo mundo olhando. E eu achei estranho que naquela última vez ele não me chamou para orar, né? Pelo povo. Eu falei, nossa, está acontecendo. Fiquei ali meio estranho, e meu nome não estava na lista de saidinhas dos que sairiam, né? Fiquei assustado. Quieto. Sim. Falei, não sei. Aí então, depois de ele orar, abençoar o povo lá, o diretor, ele falou, onde está o pastor Kleber? E no meio da multidão ele não me via. Aí eu levantei a mão, tô aqui. Ele, o senhor não vai sair nessa saidinha, porque o senhor ganhou sua liberdade plena. Nossa, o senhor vai sair, não vai precisar voltar mais. Que coisa boa. Isso foi em 2008. E nisso eu já estava congregando, quando eu saía nas saidinhas, congregando na Monteiro da Cruz, com os irmãos ali do Ministério de Santos. Só que até então não tinha trazido a carta da Madureira. Estava só congregando, porque não tinha Madureira no Guarujá na época. E ali, quando eu saí, levei minha carta de mudança já, apresentei ao pastor Marcelo Lourenço na época, que depois me encaminhou o pastor Luiz Américo, pastor Sebastião, e ali eles me trouxeram para cá, para a sede. Falei com o apóstolo Paulo, pastor Paulo Júnior, passei todo o meu testemunho, tudo o que aconteceu na minha vida para eles. E aqui o Senhor preparou a minha esposa, que é a pastora Giovanilda, que a pastora conhece. Deus já tinha preparado tudo, a minha família. E eu saí, fiz um vestibular, prestei vestibular, e foi engraçado, que eu falei, não, vou tentar, né? Porque eu estou dando aula dentro do cárcere esse tempo todo, eu estou atualizado, né? Prestei um vestibular na Uniesp do Guarujá, só que não tive coragem de ver o resultado no dia que eu saí. Eu fui num outro dia, para não passar constrangimento, né? A gente sai de lá com um pouquinho da autoestima lá embaixo, pastora. Ainda que a gente esteja crente no caminho do Senhor, mas a autoestima fica lá embaixo. Sim, parece que nós não podemos pisar em certo lugar onde outras pessoas pisam. Parece que todo mundo vai estar desconfiando, ou fazer o que outras pessoas fazem. Então eu sempre fui bem discreto em tudo, só fazia aquilo que me chamavam. E no outro dia eu fui na diretoria daquela faculdade, da secretaria, e falei, o que eu sei, ver a lista de quem foi aprovado, o nome do rapaz é Kleber Rogério da Costa Lage. Eu nem me apresentei como se fosse eu. Falei, queria ver o resultado dele. Mas é você? Eu não posso mentir. Eu falei, sou eu. A gente estava te esperando. Aí chamou o diretor, chamou toda a secretaria. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Devem ter visto minha ficha. E recente, tinha 2 meses que eu tinha saído. Falei, não acredito, o que vai acontecer agora, né? Aí foi quando o diretor veio me cumprimentar, parabéns, me abraçaram, todo mundo batendo palma. Eu falei, o que aconteceu? O senhor passou em primeiro lugar em administração de empresa e ganhou toda a bolsa. E eu fiz a minha faculdade, me formei. Deus abriu uma porta de emprego em Cubatão, trabalhei numa multinacional. E dali eu fui trabalhando em multinacionais. Trabalhei no Unibanco, Itaú. Nossa, e com ficha, com ficha. Por mais... E em todas as entrevistas, eu quero frisar isso. Eu falei tudo o que aconteceu na minha vida, não com detalhes, mas porque
a ficha fica, né? A ficha de antecedentes criminais, a gente apresenta. E a pessoa vê que tá lá. É, lógico. Eu falava, ó, tá aqui, é assim, mas não devo nada, não está nada. E aquela entrevista, Deus já tinha tocado no entrevistador. Eu entrei na instituição financeira, trabalhando, o senhor sabe como que é, uma coisa rígida. Com certeza. Unibanco, Itaú, dali fui para Anglo-América, Copebras, Dalquímica me chamou, Vale do Ribeira, que é essa Vale do Rio Doce. E depois fui para Bung Alimentos, em São Paulo. Isso é para a glória do Senhor, irmã. Sempre. Deus, quando faz a obra, Ele faz por completo. É verdade. E ali eu fui recebido aqui no ministério como pastor, fui honrado. Hoje eu estou trabalhando aqui na sede, como a senhora sabe. Trabalho ali junto com alguns irmãos. Tenho a responsabilidade de estar na área administrativa, do RH. E o Senhor honra, né? Tive uma nova família, uma família estruturada. Hoje eu tenho minha casa própria, meu carro, uma família. Tenho tudo novo. Hoje eu posso dizer que se isso não é milagre, o que é milagre? Nossa, mas com certeza, esse é o maior de todos os Hoje, milagres. as pessoas que outrora me conheciam, eu vou nos campos de futebol, vou nas favelas que eu ia antes, só que eu vou para evangelizar. Glória a Deus. Eu chego lá, o pastor Ailton, né? Sim. Me conheceu da época, de Paula, né? Ele sabe os lugares que ele frequentava, eu frequentava também. E ele faz um trabalho bonito também lá na favela, lá no Guarujá. Sim. E eu estou com ele agora, falei que estou à disposição se ele quiser me usar para trabalhar lá. E hoje nós fazemos isso aí, eu vou nos campos e eu faço o possível para que vejam a minha pessoa transformada. E eu faço questão de ir, eu vou com a minha esposa, eu vou com meu filho sempre. E muitos estão ali, outros desceram à sepultura, outros ainda estão presos, pessoas que andavam comigo. E para a glória do Senhor, a obra do Senhor tem prosperado, o ministério tem prosperado. Amém. E a gente caminha, eu vou nas igrejas, como eu disse para a senhora, em algumas igrejas a gente dá o testemunho, outras a gente prega a palavra, porque eu não posso viver só desse testemunho. É verdade. Eu tenho outros milagres para acontecer na minha vida. Sim. Eu não posso parar só nesse. Muita coisa mais está para vir. E hoje, eu louvo a Deus, pastor, eu louvo a Deus porque eu sou uma pessoa diferente, transformada, como a senhora disse. Glória a Deus. Quando eu falo quem foi o Kleber e quem é o Kleber hoje, muitos não acreditam. Mas quem me conheceu sabe, né? E muitos falam assim, não, mas será que é ele? Né? Será que esse cara não está aplicando de novo? Só que eu já estou 12 anos no ministério, 12 anos como pastor, graças a Deus. E assim, eu sou muito feliz. Jesus transforma mesmo, né, pastor? Você pode dizer verdadeiramente, eu posso dizer. E então eu lembro daquele versículo que eu li a primeira vez quando eu entrei no solitário. O Senhor castigou-me severamente, mas não me entregou à morte. Né? Não morrerei, antes viverei. E falarei e contarei as maravilhas do Senhor. É isso que e você estou fazendo agora. E eu sei que vai edificar vidas. Amém. E muitas coisas maravilhosas ainda há de acontecer. Amém. A gente está no finalzinho da entrevista, tempinho ali, tô vendo o relógio, tá gritando. Amém. Mas assim, em pouquinhos minutos, Amém. segundinhos aí, deixa uma mensagem pro pessoal que está em casa. Amém. Eu queria deixar a mensagem para todos vocês que estão vendo este programa lindo, que o Senhor, Ele faz milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu não sei o que você está passando, o que você está sofrendo, mas eu sei que o Deus que eu vivo, que eu conheci dentro daquele lugar obscuro, o Deus na qual trabalha por nós até os dias de hoje, Ele está vendo a tua causa, tua necessidade. Eu não sei se você tem um filho dentro daquele lugar, se você tem alguém num hospital, se tem alguém numa clínica de recuperação. Hoje eu faço trabalhos nas clínicas também, fazemos vigílias, hoje eu levo muitos mantimentos lá. Quero dizer para você, não perca a esperança. Põe a tua esperança em Jesus Cristo. Confie nele e Ele tudo fará. Amém. Deus é contigo, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, muito lindo. Amém, É isso pastora. aí.
Irmão Kleber, muito obrigada, viu? Pela Amém. sua disposição de estar aqui com a gente, Amém. de estar, Estou muito feliz. expondo aí a sua vida para a glória de Deus, Amém. né? Amém. Para que o nome de Deus seja louvado e também para ajudar outras pessoas que talvez estão aí tão sem esperança. Verdade. Né? A gente sabe também que o nosso programa é assistido em alguns presídios Que e bênção. sim, então a gente já Glória teve a algum retorno a Deus. respeito. Então, sem dúvida alguma, foram palavras de esperança que você Amém. disse aí, né? Diante de tudo aquilo que você passou. Hoje, com certeza, vai poder ajudar muita gente aí. Eu sei que muita gente está sendo edificada nesse momento. Graças Tá a bom? Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. Um abraço a toda a família, conheço todo o pessoal, que Deus abençoe, Amém, tá pastor. bom? Amém. E você que está assistindo a gente, é isso aí. A gente fala, mas a gente mostra também. Jesus faz o impossível, faz as coisas acontecerem e ele, de fato, ele transforma a vida daquele que acredita, que crê, que se entrega ao seu amor, gente. Basta você abrir o coração para o amor de Deus. É isso que Deus pede, mais nada. Entenda, Ele te amou, enviou Jesus, Ele morreu por toda a humanidade, o amor de Deus está derramado sobre a humanidade, mas infelizmente não são todos que querem. Então fica difícil, né? Eu optei, né, em receber esse amor de Deus. O irmão Kleber optou, todo o pessoal que está trabalhando para transmitir para você essa imagem optaram pelo amor de Deus. Agora falta você mudar de vida, receber Jesus e ter uma vida também transformada. E quem sabe um dia ele está aqui comigo contando a sua história, o seu testemunho. Bom, que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Continue com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. O amor me amou. Que coisa linda, não é? A salvação não é uma coisa difícil de alcançar, porque Jesus veio para nos dar a salvação de graça. Através do seu sacrifício na cruz, você não tem que pagar mais nada, tudo já está pago. Agora, a salvação está disponível para todos. Basta você ouvir a palavra e crer com o seu coração que Ele veio para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. Então vamos lá? Palavra Pastoral entra no ar agora. Que bom poder estar aqui novamente, falar com você através do programa Uma Nova Dimensão, um programa da Assembleia de Deus do Ministério de Santos. Tem sido de bênção, são 28 anos pregando o Evangelho que transforma, como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Boas novas, falando de Jesus, falando da salvação e trazendo uma vida de bênção, uma vida nova para você, para sua família, para sua casa. E nesse momento eu tenho o prazer, tenho a alegria de abrir a Bíblia e falar desta palavra infalível. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. Que palavra poderosa, hein? A palavra de Deus, que eu tenho o privilégio de trazer para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto em falta, muita falta neste mundo, muita falta mesmo, que se fala do grande mandamento, o grande mandamento que os fariseus foram cutucar Jesus, né? Foram lá para tentar pegar Jesus numa cilada, mas com Deus ninguém pode. Ali estava Jesus, o homem Deus, o Deus encarnado, que veio a este mundo para transformar o mais vil pecador, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. O grande apóstolo Paulo falou assim, e nós, hein? Somos pecadores também, lavados e remidos no sangue de Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, nós encontramos este assunto, o grande mandamento. E diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus,
e logo eles estavam ali no mesmo lugar, e aí começaram também a querer provocar a Jesus. E um deles, doutor da lei, ele interrogou Jesus para experimentá-lo e disse: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grande mandamento da lei, preste atenção. Aí Jesus, na sua paciência, na sua educação, na sua delicadeza, na sua sabedoria, ele diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande mandamento. Quantos de nós não amamos a Deus? Falamos em nome de Deus, meu Pai, meu Deus, mas não conhecemos a Deus, não conhecemos o grande amor de Deus. E foi Jesus quem falou deste grande amor. Certa feita, Jesus falou lá no capítulo 3 de João, ele disse assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram? Deus amou o mundo. E quando fala Deus amou o mundo, diz Deus amou todos os homens, independente de raça e cor. Deus amou todos os homens, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E porque Ele amou o homem, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para remir o homem do seu pecado e para salvar o homem do seu pecado, para restaurar o homem caído, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o grande mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu pensamento, tudo que você entende. Ame a Deus. Se você não sabe amar a Deus, comece a orar a partir de hoje. Deus, ensina-me a te amar. Faça-me sentir este amor no meu coração. Eu quero me curvar diante de ti. Quantas pessoas se curvam diante de demônios? Quantas pessoas se curvam diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de gesso, diante de algumas flores jogadas na praia? Tudo isso são superstições e também engano de Satanás. Mas aqueles que se curvam diante de Deus, se curvam diante do único Deus verdadeiro, o único que tem todo o poder e aquele que deu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Mas ele continua dizendo, ele disse assim: olha, este é o primeiro e grande mandamento, mas tem o segundo. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês sabem que Jesus veio na dispensação dos profetas, da lei de Moisés, não é? Tudo isso era guardado pelo judeu. Então o judeu guardava a lei de Moisés, o judeu honrava a lei de Moisés, o judeu temia os profetas, se bem que eles mataram muitos profetas, não é? Como Jesus falou, vocês mataram os profetas, não é? Mas eles temiam os profetas, eles ficaram com medo de João Batista quando veio anunciar a vinda de Jesus, ficaram com medo daquele grande profeta, como disse Jesus. Não houve maior profeta do que João Batista. Eles tinham medo. Herodes tinha medo de João Batista, por isso que na primeira oportunidade ele decapitou João Batista. Mas tudo isso era plano, viu? Não foi por acaso, não. Ele veio apenas para
um compromisso, para uma missão: anunciar a vinda de Jesus. E ele diz assim: após mim vem um que é maior do que eu, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele virá, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Jesus precioso, que veio para nos ensinar todas as coisas, como Jesus falou. E sabe, o amor que nós sentimos provém de Deus. Ninguém ama por si próprio. Ninguém tem maior amor do que o próprio Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João escreve: Deus é amor. E o Senhor quer encher o teu coração de amor, mas para ter o amor verdadeiro, é preciso ter Jesus no coração. E para ter Jesus no coração, você tem que crer e aceitar que é um pecador e que você precisa do perdão dos seus pecados, que você precisa da transformação da tua vida. Aí você vai então se render aos pés de Jesus, vai se curvar diante de Jesus, vai dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, você vai passar a ter vida. Porque nós vivemos neste mundo, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos vida, porque a vida está em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queres ir verdadeiramente a Deus? Aceite a Jesus. Entre pelo caminho. E aí vai se cumprir na tua vida o que aconteceu na vida do carcereiro, quando viu o cárcere aberto e achou que todos tinham fugido, e Paulo disse assim: não faças tal, não se mate. E aí ele disse assim: Paulo, o que eu faço então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo neste momento. Abra o teu coração, se arrependa dos teus pecados, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido e santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, nós podemos falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, da tua graça, do teu perdão em Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, estas vidas que estão me assistindo agora. Transforma os seus corações. Faz uma obra tremenda na vida, Senhor, de cada um. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu intercedo por cada um. Intercedo por minha vida também, porque sou teu servo. Assim, Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e te guarde em nome de Jesus. Passou rápido, né? Mas o tempo já está no finalzinho aqui do nosso programa para acabar. Porém, antes de eu me despedir, eu quero dizer que se você quer ser salvo, creia e confesse Jesus como seu Salvador. Não existe salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. E agora, Emanuel Coral canta a última música do programa de hoje e em seguida o pastor Paulo Correia vai orar por você e aproveite essa oração para dizer assim: meu Deus, eu me rendo. Jesus, entra na minha vida definitivamente com a tua paz, com a tua cura e me dá segurança de vida. Eu vou indo, Deus abençoe você e antes que eu acabe, eu quero desejar uma feliz semana para vocês. Tchauzinho. Ao som da tua voz.
quem foi alcançado pela graça. Só quem foi alcançado pela graça. Eu amo esta linha, escute. Tu és a canção da minha vida, o pão vivo que desceu do céu, Digam. fonte inesgotável, Deus indecifrável, Sim. Tu és Emanuel. Emanuel. Ergam suas mãos e digam: comigo tu estás. tu estás, não me abandonarás, Sim, Deus conosco. torre forte, Venceu a morte. Venceu a morte. Ergam suas mãos e declarem: Emanuel. Sim, tu és. Sim, tu és. Diga uma vez, Emanuel, diga Emanuel. Quando Ele te criou, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e te fez um ser vivente, o que estava dentro dele passou a existir dentro de você. Uma parte dele passou a existir dentro de você. É por isso que você nunca está sozinho, porque uma parte dele existe dentro de você. No dia da aflição Ele está contigo. No dia da angústia Ele está contigo. No dia da depressão Ele está contigo. Você nunca esteve só, você nunca esteve só. E enquanto você levanta a sua mão e diz: Emanuel, 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 você está dando um grito e dizendo: eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não estou sozinho. Só quem acredita nisso, erga a sua voz e declare: comigo tu estás. Sim, não me abandonarás. Nome forte. Ele é Emanuel. Você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Alguém pode chegar aqui desesperado e dizendo: eu não tenho nada, eu não tenho ninguém ao meu lado, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho ninguém que me vê, eu não tenho ninguém que está me escutando, eu não tenho ninguém que está me vendo. Mas você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinho. Comigo tu estás. Cante. Não me abandonarás. Emanuel. Emanuel. Sim, tu és Deus conosco. Deus conosco. Torre forte. Levante suas mãos e diga: Emanuel, diga bem forte. Sim, Emanuel. Aleluia. Aleluia. Ele está presente aqui. Alguém pode dizer alguma coisa para ele? Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor.
E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.